Irmãos, o que nós vamos falar, né, precisa de colocar um pequeno texto, porque os irmãos gravam e depois vai para a internet, né? Nós vamos meditar sobre que Deus está no controle. Amém? Nós temos que, o profeta diz na mensagem Veio Adentro, que o cristianismo ele está baseado no descanso. Amém. Você tem que crer em Deus e descansar. Que tudo que Deus fizer está bem feito. E tudo que Ele permitir é para um propósito. Não é à toa, né, que Romanos 8:28 diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Então, você tem que aprender, nós temos que aprender a descansar que Deus está no controle. Filipenses capítulo 2. Verso 12 e 13. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Podem se assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Graças a Deus. Eu sempre tenho feito uso, né, da tecnologia no tablet, porque fica mais legível e às vezes eu embaraço as minhas vistas lendo aqui na Bíblia, mas a Bíblia que está aqui é a mesma Bíblia que está aqui. Amém? Amém. E o que nós vamos falar que Deus está sob o controle é porque às vezes nos vem preocupação desnecessária. Eu sempre gosto de testificar o que tem se passado comigo. Eu comecei ainda, o pastor estava junto conosco, eu comecei muito jovem no ministério, apenas com 25 anos de idade. E hoje, graças a Deus, eu tenho mais tempo de ministério do que tinha naquela época de vida. Hoje estamos com, creio que 27 anos que estamos na peleja. E quando eu comecei, eu era um pouco inexperiente e cheio de preocupação. Quando acontecia alguma coisa fora do comum, eu ficava preocupado e tentava ajeitar situações. Mas com o tempo nós aprendemos que, embora sejamos ministros, embora tenhamos responsabilidades, a igreja não é nossa, é de Deus. E o que nos compete é fazer o que Deus pede para ser feito, com o melhor que nós podemos, daquilo que estiver em nosso alcance, o melhor do nosso conhecimento e da nossa força. Como diz a Bíblia, servir a Deus com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força. Mas devemos saber que tudo o que acontece nesse trajeto, Deus tem um propósito atrás de todas as coisas. Ele está no controle. Mas às vezes nós queremos que as coisas vá reta assim, Agora, eu não quero apenas falar da igreja em si, eu quero falar da tua vida em particular, da sua família, do seu trabalho, de tudo que venha a acontecer. Nunca esqueça isso. Se você está no seu posto de dever, se no seu coração você ama Jesus Cristo, tudo que acontecer com você, Deus está no controle. Tanto coisas boas como coisas más. Porque eu quero que você saiba que não é porque você aceitou a Cristo Jesus que de agora para frente vai ser um mar de rosa. Pelo contrário. Ele não disse, aceite-me como seu Salvador e de agora em diante você vai só sorrir, cantar e ser uma pessoa feliz. Na verdade, você terá gozo, que é a alegria da alma. Mas Ele te deu uma cruz para carregar. Mateus capítulo 16, ele diz isso: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, morra para si mesmo, e a cada dia, não é lá de vez em quando, a cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Amém? E nesse percurso do caminho, não fique preocupado. O que acontecer, Deus está por trás de cada coisa.
Quando nós falamos que Deus está por trás de qualquer coisa, nós às vezes pensamos que seria assim alguma coisa. Não, meus irmãos. Às vezes eu faço algumas comparações que talvez fique um pouco assim meio difícil, mas eu quero que você ponha bastante atenção no que eu vou dizer. José, ele tinha que estar lá no Egito. Era uma promessa de Deus. Mas Deus não pegou ele como fez Filipe, como ele fez com Filipe em Atos capítulo 8, pegou ele daqui e transportou ele lá para o Egito. Deus teria poder para fazer isso. Mas para José estar no Egito, teve que acontecer muitas coisas. Teve que acontecer mentiras, porque os seus irmãos mentiu para o seu pai dizendo que uma fera tinha destruído o seu irmão, quando na verdade era eles que tinham vendido. Aconteceu de ter ódio por trás daquilo. Estão compreendendo? Deus permitiu desde o princípio um certo ciúme dos seus irmãos para com ele, porque os seus irmãos não poderiam amá-lo e considerá-lo, ou então de maneira alguma ele teria sido vendido para o Egito. E eu quero que você entenda, porque no Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado e cuja transgressão é perdoada. Porque vem Paulo e diz em Romanos capítulo 3, se a minha mentira contribuiu mais para a verdade de Deus, como eu posso ainda ser julgado como pecador? Se a mentira de Jacó e de Rebeca contribuiu para que Jacó fosse maior do que Esaú, como eles poderiam ser contados como pecadores e transgressores? Eu avisei que seria apimentado o tempero. E isso às vezes coloca a nossa cabecinha assim, achando que Deus está por trás de mentiras. Não, tem mentiras que Deus permite para contribuir para um bem maior. Como ele permitiu a de Jacó, como ele permitiu dos irmãos de José. Agora, leia na Bíblia de um lado para o outro e veja onde Deus cobrou aquela mentira de Rebeca e cobrou aquela mentira de Jacó. Não foi cobrado, não foi imputado sobre eles. Amém. Deus transpassou aquilo. Claro que eles pagaram. Jacó depois teve que passar por agonias. Vocês lembram, né? Amém. Quando Esaú saiu ao seu encontro, ele mandou presente, ele mandou as crianças na frente e teve que lutar a noite inteirinha com o anjo para se livrar daquela agonia, com medo do seu irmão. Mas Deus transpassou aquela maldade. Agora vocês entenderam, né? Mas Deus estava por trás daquilo. Porque Deus já havia dito para a Rebeca que o maior serviria o menor. E ela não teve dificuldade para falar para o seu filho: mata um cabrito e eu vou... Isso é trapaça, colocar o couro do cabrito no punho dele, no pescoço dele, para quando o velho cego, passaram, coitado de um velho cego para trás. Porque pelo velho e pela tradição a bênção tinha que chegar em Esaú, mas Deus disse que tinha que chegar em Jacó. Mas Deus estava no controle. Amém? Amém? Glória a Deus. Na mensagem Por que Clamas Fala 36, depois eu vou ler outras escrituras. Moisés, havendo nascido com ele, com um grande dom de fé, logo foi ungido e comissionado na sarça ardente para libertar a gente de Deus. Agora veja, que grandes qualidades tinha esse homem. Ele nasceu para certa coisa, Deus tinha um propósito com ele. Amém. Então quando Deus te chama, Ele tem um propósito com você. E às vezes se Ele te falar, faz isso, você não consegue fazer. Se Ele disser para você, tem que acontecer, você não conseguiria. Então Ele vai permitir alguma coisa acontecer para te levar àquela situação. Às vezes você diga: Senhor, aumenta o teu amor no meu coração. E como é que vem o amor? Aquele a quem mais perdoado, mais ama. E às vezes Ele vai te levar numa condição que você vai ter que pedir mais perdão para Ele. E você sentir no seu coração aquela alegria, aquela paz de que Ele te perdoa e você passa a amar Ele mais.
Mas nós queremos que as coisas venham assim, que quando eu fechar o olho e abrir, tudo vai estar pronto. Não. Deus tem uma maneira de trabalhar. Então, saiba, Deus está no controle. Deus tinha um propósito com ele, Deus tem um propósito com você que está aqui. Vê, se você tão somente pode chegar a esse lugar que muitos problemas evitaria, Deus e você, Deus e a você o mesmo. Então, meu querido, eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que no passado me encabulou bastante, mas hoje não mais. Aqui no livro de Josué, no capítulo 11, no verso 19 e 20, a Bíblia diz assim: quando Israel saiu do Egito, como Moisés foi lá para tirá-los, não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra os tomaram todas. Mas por que será? Porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para, se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora preste atenção: não houve uma cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra os tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse. Então Deus permitia que o coração deles endurecesse, para que não fizesse paz com Israel, para os destruir totalmente. E aí às vezes você vê assim: mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, quando você passa a entender isto, como um pastor, como um pai, como amigo, as coisas ficam diferentes. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho chegou para o pai e pediu tudo que lhe pertencia. Veja se na parábola Jesus falou que se o pai enjoelhou e suplicou e pediu para ele: não faz. Não, o pai foi lá com o mordomo da família, o que cuidava dos bens. O que é que cabe a meu filho? Foi lá: só aqui, meu filho, está aqui todo o que te pertence. O beijou e deixou embora. Aí depois foi o filho que caiu em si e voltou. Mas às vezes nós queremos ajeitar tudo quanto é situação em volta de nós, para facilitar, para que tudo que... Não, meu filho, pelo amor de Deus, você não faz isso, você vai matar sua mãe, você vai matar seu pai. Não, aconselhe, faz tudo o que estiver no seu alcance. Mas se mesmo assim virar as costas e dizer: Deus está no controle de todas as coisas, deixa Deus trabalhar. Às vezes Deus está por trás daquilo, às vezes não, Deus está. Entenderam? Pastora testemunha, nós temos um grupo de tocadores lá abençoado. Quando foi um dia, chegou o líder deles no meu escritório e disse: de hoje em diante nós estamos parando todo mundo. Eu olhei para ele, disse: amém, amém, amém. Deus os abençoe por tudo que vocês já fizeram. Deus sabe todas as coisas. Amém. Não cheguei diante da igreja, nem maltratei eles, não ataquei ninguém, só agradeci por o que eles tinham feito. E começamos do zero. Mas aí tem pessoas que falam: não, o senhor precisa ir lá e conversar com eles. Se tiver uma conversa... Não, eu não pedi para ninguém parar. Não pedi, não maltratei ninguém. Mas aí as pessoas ficam: não, porque não pode, porque é uma bênção. Porque... Não, meus irmãos, Deus está no controle.
Ah, mas está fazendo falta, está fazendo... Deus está no controle. Amém? Amém. Teve um trabalho no devido à cidade que nós assistimos. Um dia chegou os 2 obreiros, tinha 2 obreiros, chegou os 2 de uma vez, me levou no escritório e disse: olha, nós avisamos o senhor que certa coisa não podia acontecer, e como aconteceu, quero dizer que de hoje em diante, nem eu nem ele aqui, nós não vamos mais mover uma palha aqui. Amém. Amém. Deus abençoe vocês por tudo que já fizeram. Esse cara assim me olhando, como que dizendo: o senhor não vai pedir para a gente continuar e nem dizer... Eu falei: não, Deus vos abençoe. Que Deus recompense todo o trabalho que vocês fizeram aqui, que Deus lhes dê em dobro. Chegou no próximo culto, só anunciei: os irmãos não desejam mais continuar, vamos os irmãos orar por eles e agradecer a Deus por esses irmãos, tudo que fizeram, e vamos tocar o barco. Deus está no controle. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. Um precioso irmão chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, a minha esposa não é cristã, não é cristã, e eu a amo muito e tenho orado para que Deus o salve, mas agora ela quer mover um divórcio, quer se separar. O que eu devo fazer? O irmão Brana disse: eu vejo que tu és um cristão, pois deseja a salvação de tua esposa. Se você não tem feito nada para que essa mulher se levantasse contra você, e mesmo assim ela quer mover um divórcio contra você, ela não é digna da sua preocupação. Meu Deus, toque a sua vida. Porque se você se pôr nervoso e preocupado, você perderá a sua saúde. E isso é o que o diabo quer. Encomende esse caso a Deus e prossiga. Amém, meus irmãos? Agora observe: se você não fez por onde que isso acontecesse, isso é o diabo, ele disse. É o diabo. Então, coloque isso diante de Deus e siga adiante. Mas nós queremos correr e ajeitar, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu te prometo isso, eu vou te prometer aquilo, eu te prometo isso e prometo aquilo. Meus irmãos, deixa Deus trabalhar. Amém. Amém. Amém, Jesus. Aqui na Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 12, verso 3 a seguir, vocês sabem que Salomão, no final da sua vida, ele se apostatou. Ele fez aquilo que Deus disse para não fazer: tomasse mulher como esposa das nações pecadoras. Deus disse: não faça isso, porque ela vos levará a servir outros deuses. Mesmo Salomão, com o coração mais sábio do que Deus podia dar para um homem, ele deu para ele. Mesmo assim, quando ele transgrediu, ele caiu. A palavra de Deus está acima de qualquer sabedoria, de qualquer coisa. E aí, como Deus tinha prometido a Davi, como ele também fez muitas obras para Deus, Deus disse: eu não vou visitar esse mal nos teus dias, mas depois, quando você descansar no Senhor, a sua descendência, teu filho que vier, vai ter que pagar por isso. Deus visita a iniquidade dos pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20. E aí, quando o filho dele, Reboão, assumiu o trono, já tinha um que tinha se revoltado contra, que era Jeroboão, que tinha se revoltado contra Salomão. Salomão o perseguiu, ele foi para o Egito. Mas quando ele soube que Salomão morreu, ele voltou juntamente com o povo de Israel e foi até o rei Reboão. E enviaram e mandaram a chamar a Jeroboão e a toda a congregação de Israel, e vieram e falaram com Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs a nós, e te serviremos.
E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. O povo estava reclamando que os impostos, os encargos que Salomão tinha imposto sobre eles estavam muito pesados. Então disse: se você pode aliviar esses impostos. Ele disse: vai, e ao terceiro dia vocês voltam, que eu vou tomar conselho com os conselheiros, e depois eu vou dizer para vocês. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Agora vocês vão ver como é que Deus está por trás de tudo. Amém. E eles falaram dizendo: se hoje fores servos deste povo e o servires, e respondendo-lhe falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Isso os anciões falaram. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que responda a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falará este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o vosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo, que é o minguinho que nós falamos, é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com os açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Eu sou o rei. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: volvei a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, agora preste atenção na conclusão. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Ou seja, Deus não permitiu que ele escutasse o bom conselho, mas que ele escutasse o mau conselho, porque aquela revolta do povo vinha de Deus. Deus está no controle de tudo, irmãos. Por isso que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, tem coisa que Deus permite acontecer para que aquilo chegue a um devido lugar. Estou entendendo? Eu só vou dizer para vocês uma coisa aqui, que talvez vocês, nem eu tinha prestado atenção nisso hoje, até o dia de hoje, até agora à tarde. Saindo no portão, quando fui no carro pegar algo, foi me revelado isso hoje, nesse exato momento, nesse dia de hoje. A Bíblia diz assim: não falarás mal uns dos outros. Não falei mal uns dos outros. É a escritura simples, não é? Mas como que eu poderia falar um mal de alguém se esse alguém não tinha feito mal? Para mim falar mal de alguém, ele tem que ter feito um mal. Mas Deus não quer que eu fale esse mal que ele fez. Porque se ninguém faz mal, por que a proibição? Então, às vezes, Deus permite que alguém faça um mal para te testar, para ver se você é obediente ao que ele disse ou não. Mas aí nós dizemos: não, a verdade tem que ser dita. A verdade não, o mal você está querendo dizer, não é verdade. Aquilo é uma verdade que Deus pediu para não falar.
Deus nos ajude. Por isso que disse Paulo, é necessário que entre vós haja heresias, loucuras, para os que são sinceros se manifestem. Outra coisa interessante, às vezes eu me pergunto como pastor, a pessoa chega e te pergunta, te pede um conselho, pastor, o senhor pode me aconselhar acerca disso? E você aconselha ele. Mas você vê que aquele conselho não entrou. Não entrou. E a Deus que até permite que não entre. Porque Deus quer cumprir na vida daquela pessoa alguma coisa. Ele está no controle de tudo. Então por isso que às vezes, se a pessoa não pede um conselho, você fica na paz. Porque mesmo que você aconselhar, não vai adiantar. Tinha um homem que espraguejava, o irmão Brana, e um irmão disse, irmão Brana, por que você não vai falar comigo? Ele disse, se nem Deus está conseguindo chegar ao seu coração, o que eu vou fazer? Porque se Deus chega no meu coração, eu não vou te espraguejar. Você tem que discernir o espírito da pessoa. Olha para você ver o que acontece. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Vivendo uma vida devassa, pecaminosa. Agora você pensa que Eli não fez a parte dele como pai? Ele fez. Ele disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Eli foi para falar, corrigir eles. Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama essa que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Aí ele ainda segue dizendo, pecando homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aí vem a parte do que nós estamos falando. Deus estava por trás de tudo. Deus nos ajude. E a Bíblia diz assim, mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eles tinham cruzado a linha da ira de Deus. E Deus não permitiu que eles ouvissem o conselho do pai, porque Deus já tinha determinado que eles tinham que morrer. E às vezes você vê pessoa que ele toma um caminho, ele vai, e você fala, outros falam. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deixa Deus trabalhar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Enquanto os dois filhos de Eli estavam vivendo em devassidão e Deus o havia determinado em matar, ele já estava cuidando de um menino para cuidar da coisa. Irmãos, Deus está sob o controle de tudo. Como eu disse para os irmãos ontem ali em Prudente, se um dia Deus falar assim, chega, pastor Paulo, nós estávamos falando ontem ali sobre a questão de quem é você? Quem somos nós? Diz no Salmo 90, você é como a erva que nasce cedo e à tarde já está morta. Você passa os primeiros anos da sua vida sendo cuidado por todo mundo. Quando você chega a ser um adolescente de 12 até os seus 16, 17 anos, você acha que sabe mais do que todo mundo, que entende mais do que todo mundo, mas você recebe a influência de amigo de escola aqui, de coleguinha ali,
O conselho do pai e da mãe às vezes entra aqui e sai aqui, e você acha que sabe tudo, que entende tudo, e você não sabe que você está sendo manipulado por esse e por aquilo. Sua cabecinha está assim. Que Deus nos ajude. Aí você chega a ser um jovem, dos seus 18 aos seus 23, 24 anos, aí você já está mais estabilizado, você tem todo o vigor, mas você ainda não tem a experiência que precisa. E claro que Deus vai dar. Essa é a melhor parte, onde você tem que receber conselhos, ajuda, orientação. Aí quando você chega já aos 30, 35 anos, você já começa a assimilar melhor. Aí quando você chega aos 50, aí você já tem um pouco de experiência, só que quando você vai ver, você já tem mais tempo vivido do que você tem para viver. Isso quer dizer, quando você começa a aprender a viver, você já está perto de morrer. Então, a nossa vida aqui é assim. Então, quem é você? Quem somos nós? E aí nós ficamos pensando, até brinquei com a igreja e disse, né? Aí o pastor Paulo morre, como os antepassados morrem, né? Você pode notar, as pessoas choram naquele dia, lamentam, mas daí a pouco aquilo passa, fica, lá de vez em quando nós lembramos, como o irmão fulano dizia, como o irmão ciclano dizia, mas vai ficando no passado. É ou não é verdade? A safra de 40, de 50, como a minha safra de 60, daqui uns dias nós temos, né, irmão Hermes? Temos que desocupar a terra para os novos chegar. É verdade. Tem os novinhos nascendo aí e nós vamos ter que ir embora para deixar espaço para eles aqui. Assim é a nossa vida. Como alguém morreu para deixar espaço para nós. Mas o mais importante é que nós temos Cristo Jesus. É que nós vamos sair daqui para um lugar melhor. Mas aí vocês ficam sabendo, pastor Paulo morreu. E quem sabe alguém poderá chegar na beira do caixão e dizer, meu Deus, que homem que foi usado. Meu Deus, pastor Paulo, e agora? E agora? Aí Deus pega como me pegou um pedreiro, né? E derrama graça e misericórdia nele, e você põe a mão no queixo e fala assim, nós pensávamos que o pastor Paulo era bom. Veja esse homem. Veja como é que Deus trabalha. Meus irmãos, é assim. Pois nós estamos caminhando para uma perfeição, então Deus vai usando mais e mais e mais e mais até chegar aquele dia. Estão compreendendo? Então todos nós somos substituíveis e Deus está no controle de tudo. É como que se alguém pega uma árvore, né? Em pleno ali outono, que nem agora está chegando, ou no inverno, como fazem com as goiabeiras, com as mangueiras, aquelas pessoas que trabalham, que tem lavoura de manga para exportação, que tem lavoura de abacate, que tem lavoura de goiabeira, como na região lá tem uns plantadores. Chega na época do inverno, eles vão lá com o serrote e serra tudo, deixa só aqueles troncos mais grossos. Se alguém não entende, diz, mas onde é que está a cabeça desse homem? Ele acabou com a árvore. Mas aí quando vem a primavera, aí ela brota tudinho. E ele vai lá e desbrota, só deixa 2 brotos de cada galho. E aí quando você passa lá no começo do verão, para o meio do verão, que nem agora, que é a época das que as frutas estão maduras, você passa lá, tem cada goiaba desse tamanho. Aí você fala, eu pensei que ele tinha matado, mas ele fez foi dar vida. Olha o tamanho do fruto. E Deus pega nós e despena tudinho, todos os nossos direitos, as nossas razões, e às vezes nos deixa tão encolhido de um jeito que você fala, Senhor, para onde eu vou agora? Aí Deus diz, calma que eu estou sob o controle. Eu vou fazer as coisas chegar no devido lugar. E quando você menos espera, você está produzindo mais fruto do que você já produziu um dia. Então, meus irmãos, nunca esqueça disso. Se você for uma pessoa chamada por Deus, Deus está no controle da sua vida. E não reclame do que está acontecendo e do que Deus fez. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Como a mulher sunamita lá, né? Como é que vai o seu marido? Vai bem. Como é que vai o seu filho? Vai bem. O filho estava morto, mas vai bem. Mas por quê? Porque ela sabia que Deus estava no controle. Ela não tinha pedido um filho para Deus, foi Deus que lhe deu.
Então, se Deus deu a vida para ele uma vez, Deus poderia dar a vida outra vez. Amém, meus irmãos? Então vamos ter esta confiança. Que Deus vos abençoe.